A paz do Senhor, bom dia. Vamos iniciar esse estudo, a qual nós vamos ter um longo caminho, para observarmos o Novo Testamento. Quero iniciar com os evangelhos. Poderia iniciar ali pelo período interbíblico ou intertestamentário entre Mateus e Malaquias, mas achei por bem começar por Mateus numa outra aula mais sofisticada, se assim podemos dizer. Falaremos sobre esse período intertestamentário. Mas eu quero em poucos 10 minutos falar sobre os evangelhos. O intuito desse estudo é fazer com que seja uma linguagem simples, fácil, ao alcance de todos, tá bom? E nós vamos iniciar com os evangelhos, não propriamente com eles separados, Mateus, Marcos, Lucas ou João separados, não. Vamos falar no todo. Quando nós olhamos, aqui temos todos os detalhes, evangelhos, Os 4 primeiros livros do Novo Testamento que abrem o Novo Testamento, ao qual a palavra evangelho vem de evangelion, isso é, eu é bom, angelion, uma boa mensagem. Então isso é boas novas, como comumente é traduzido. O evangelho é as boas novas da salvação de Jesus. Nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, ao qual eles vão falar segundo a sua perspectiva daquilo que eles viram, contemplaram ou pesquisaram, sobre Jesus. Não é uma biografia detalhada, até porque quando você vê do nascimento de Jesus até os 30 anos, nós temos pouquíssimas informações. Senão quando Jesus nasceu, sua apresentação, visitação dos magos, pastores, nós temos ele no templo com 12 anos e não temos muito mais informações acerca de Jesus antes dos 30 anos, não é? Nós também não temos nada detalhado de sua vida, dos 30 aos 33. Nós temos milagres, acontecimentos extraordinários, sua vida de oração, mas não algo ao qual todo dia eles falam, Jesus fez isso, aquilo, não. Eles escreveram para nos mostrar alguns acontecimentos, ali, através de Jesus. João, ele disse que se tivesse escrito tudo aquilo que Jesus fez, não teriam livros na época para poder caber, não é? Tudo aquilo que ele fosse escrever sobre Jesus. Então, nós vemos isso. Outro ponto. Nós vemos aqui, 3 deles são chamados de sinóticos. Isso é, ver junto, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não faz parte deste grupo, chamado de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque quando você pega João só vai mostrar 2 acontecimentos que tem tanto nele como nos evangelhos. Eu digo de 2 acontecimentos que são 2 milagres, tá? O primeiro é o alimento aos 5.000 homens e depois nós vemos ele andando sobre as águas. Agora, outra coisa que nós vamos ver também é que em João não há nenhuma parábola diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós podemos observar o porquê João não faz parte dos evangelhos sinóticos, tá bom? Claro que você pode dizer, mas Jonathan, muitos evangelhos foram escritos, porque só os 4 foram colocados no cânon bíblico? Porque muitas coisas têm que estar em acordo, tem que estar com acordo com outros textos da Bíblia, tem que estar em acordo a questão da data, em que foi escrito e se o autor ainda estava vivo e assim por diante, tá bom? Não vamos entrar nesses pormenores. Mas vamos lá, nós temos Mateus. Mateus, ele foi escrito aos judeus.
Quando você pega Marcos, ele foi escrito aos romanos, Lucas aos gentios e João é o evangelho universal. Está escrito para todos. Quando você pega Mateus ele foi escrito aos cristãos judeus. Mateus queria apresentar Jesus como rei. E é por isso que quando você vai ler Mateus, você vai sempre observar que Mateus ele diz assim como disse o profeta, como está escrito, para que se cumprisse o que disse o profeta. E assim diversas profecias foram escritas. Para quê? Porque Mateus ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas falaram acerca do Messias, não é? Quando você pega Marcos ele foi escrito aos romanos. Romanos é mais aquele povo da ação. Tanto que quando você vai ler Marcos, você vai ver Jesus sempre em ação. Ele está aqui, foi para lá, de lá, para lá, de lá, para lá, e assim por diante, sem parar um minuto. Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo. Marcos 10:45, Jesus ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando você vai ler Lucas já mostra Jesus como Filho do Homem, a qual aparece mais de 20 vezes. E nós já vamos ver que Lucas ele quer mostrar para os homens um homem que veio trazer esperança para a humanidade. Foi escrito aos gentios. Os gentios esperavam esse homem que trouxesse esperança. E quem é esse homem? É Jesus. Não é nenhum filósofo, não é ninguém da história. É Jesus. O único que não só faz parte da história, mas é o escritor da história. João ele é aquele evangelho universal, não é? Ele escreveu para todos, tanto que quando você vai ler o capítulo 20 e 31, João ele disse que escreveu esse evangelho para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? É somente uma introdução para você entender cada detalhes pequenos dos evangelhos. E possa abrir sua mente para quando você for ler os evangelhos. E aí você vai entender o porquê Mateus cita muitos textos do Antigo Testamento. Você vai entender o porquê Marcos mostra sempre Jesus em ação. Você vai entender o porquê Lucas já mostra diversas vezes chamando ele de Filho do Homem. E você vai ver o porquê João já vai apresentar um Jesus mais divino, como o pão da vida, a luz do mundo, a água viva e assim por diante, tá bom? Que o nosso Deus possa te abençoar, te dando cada vez mais conhecimento e entendimento para aprender das Escrituras. Siga, curte o vídeo e aguarde, pois o próximo vídeo será sobre Mateus. Quem era Mateus? Amém? E um melhor estudo sobre o Evangelho em si. Deus vos abençoe.